Olá, eu sou Renato Diniz, diretamente dos estúdios de São Paulo para o Brasil e 55 países. Hoje vamos conversar sobre um transtorno muito comum em nossa sociedade, a depressão. Muitas vezes ela está evidente, em outros casos está mascarada. É uma doença silenciosa que afeta cada vez mais pessoas no Brasil e no mundo. Para falar sobre isso com a gente está aqui a psicóloga e coach Adriana Vico. Seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Renato, é um prazer estar aqui com você. É um prazer recebê-la. Adriana, para a gente começar, aproveitando que você é psicóloga e coach, qual que é a diferença na atuação de um psicólogo, de um coach para lidar com casos de depressão? Olha, não só com casos de depressão, qualquer atuação desses profissionais, eles diferem basicamente quando a gente olha para a linha do tempo. Né? Quando você pega um psicólogo, um psicoterapeuta, ele vai trabalhar de presente e passado. Então, essa pessoa hoje está vivenciando algumas situações que a estão incomodando e que isso tem um fundo aí no passado. Então, isso precisa ser revisitado, tem que ser ressignificado. E o trabalho do coach justamente é olhar como que essa pessoa está hoje, com essa demanda que ela veio te procurar e o que ela quer mudar, quer dizer, onde ela quer chegar. Então, imagina como se fosse uma escada, quer dizer, ela quer subir 3 degraus, 4 degraus em relação ao que ela veio de demanda. Então, ela olha o coach, ele olha do presente para o futuro. Essa é uma diferenciação que ajuda bastante, porque apesar de eu ser psicóloga e coach, quando eu estou fazendo coach, eu não atuo como psicóloga. Então, eu trabalho, é um trabalho muito mais focado, com sessões fechadas. Então, dependendo da demanda, eu fecho 8, 10 encontros e com um objetivo no final. Então, é um trabalho com começo, meio e fim. E o processo terapêutico, como já é mais comum, ele não tem isso. A pessoa vai trazendo as demandas e vai se trabalhando, que também é útil, mas não tem esse foco tão definido. O que quer ser trabalhado, aonde se quer chegar e quantos encontros isso vai ser alcançado. Mas aí a pessoa que é diagnosticada com a depressão, ela vai ter necessariamente que passar por um acompanhamento psiquiátrico, psicológico? Olha, depende do grau de depressão que essa pessoa está. Então, se ela está num estágio de ficar prostrada numa cama, de estar com uma irritação e agressividade muito elevado, é indicado que ela procure uma terapia adicional. Então, às vezes um psiquiatra, que pode entrar com algum medicamento. Esse psiquiatra pode entrar com medicamentos que liberam a serotonina, de sensação de bem-estar, que vai dar uma outra visão dela de mundo. Então, ajuda ela a se estabilizar, né? E depois a gente consegue estar fazendo o trabalho do presente para o futuro. O coach, ele trabalha normalmente com planejamento de carreira também, né? Planejar Sim. o futuro, planejar Sim. não só a carreira, como a vida pessoal também. E qual é a diferença de fazer esse planejamento para a pessoa com depressão? Eu acho que o primeiro momento, essa pessoa, quando ela está num estágio depressivo, ela tem dificuldade de vir buscar ajuda. Então, quando ela já buscou ajuda, já tem uma luz no fim do túnel, né? Porque ela já se movimentou para o caminhar para frente. Eu acho que essa é a primeira coisa que o coach tem que identificar e salientar isso para ela, deixar claro, porque às vezes ela não percebe. Então, a pessoa, quando ela está depressiva, o mundo é cinza. As coisas não se conseguem ver alternativas. Então, quando ela deu um passo para buscar ajuda, seja através de um processo de coach para a sua carreira, como você mencionou, ela já está com uma prontidão para mudar o seu presente e chegar nesse planejamento futuro. Eu posso dar um exemplo para você? Claro. Eu tive uma pessoa que me procurou perdida em relação à carreira. Foi uma alta executiva de uma multinacional. Estava 1 ano e meio sem trabalhar. E batia de porta em porta em empresas do mesmo segmento dela e não conseguia se encontrar, não conseguia se reposicionar. E interessante foi que quando ela fez a primeira reunião comigo, eu fiz reunião por Skype e ela me atendeu deitada na cama. E eu sei que um dos fechamentos do nosso encontro foi: o que você quer para a sua vida? É isso que você quer, ficar deitada na cama com a sua cachorra? Vamos olhar para alternativas.
Então, ela falou que desconectou, aquilo foi um chacoalhão na vida dela e realmente ela percebeu que não era isso que ela queria. Então, quando a pessoa está num processo de tristeza profunda ou de depressão, ela não consegue enxergar nem como ela está e nem como ela poderia sair disso. Então, o coach ajuda, por exemplo, num processo de carreira, a olhar, inclusive, outras alternativas. Quer dizer, se essa porta que eu estou batendo não está dando certo, quais são outras alternativas que eu posso seguir? O que essa pessoa tem de talentos? Essa pessoa, quando ela está num processo de tristeza ou de depressão, ela não consegue olhar para o que ela tem de bom, para tudo que ela construiu. Né? Então, quando você começa através de ferramentas, de questionamentos, fazer com que ela perceba que ela tem um baú enorme e rico, né? Isso já vai reerguendo ela desse processo. E é comum a pessoa procurar a orientação do coach porque está perdida, enfim, sem um rumo, e aí ela descobre que o fundo disso pode ser a depressão? Vamos dizer assim, um caminho contrário do que a gente estava falando? Um caminho, eu nunca pensei nesse prisma. Não, é mais comum a pessoa já saber que está com depressão e procurar essa ajuda. Algo não está funcionando bem. As pessoas procuram um profissional para apoiá-la, ela percebe, algo não está bem, eu cheguei num limite, né? Eu estou e não saio da cama, eu me sinto nada, eu me sinto muito mal, eu sinto que eu não tenho valor. Então, quando ela começa a perceber isso, ela vai buscar ajuda. Então, acho que o processo inverso acho que é um pouquinho mais difícil. Para a gente diferenciar, então, uma dúvida que muita gente tem. O que é a depressão? Diferenciar de uma tristeza passageira, de uma fase da vida, o que caracteriza a depressão? Às vezes a gente passa por situações na vida, por exemplo, a perda de um ente, uma separação de um relacionamento, situações que nos afetam profundamente. E você entra num processo de tristeza. E está bem entrar num processo de tristeza. Está ok ter esse luto. A questão é quando você leva anos prostrada, sem energia, sem vontade de fazer as coisas, nada parece algo a ser conquistado, então o interesse pela vida é baixo. Né? Então, quando você olha um processo que se tem há muitos anos, esse é um processo que tem que olhar, porque com certeza é um processo depressivo. E às vezes existem fundos químicos para isso, que precisam ser estabilizados. Por isso é que às vezes a gente tem que trabalhar em parceria com um psiquiatra para entrar com um medicamento. Porque ela precisa estabilizar esses níveis químicos no organismo para que ela consiga enxergar a vida um pouquinho diferente. E talvez mesmo com tanta informação também existam as informações, as noções erradas do que seria a depressão. A gente tem aquela visão quase clássica da depressão da pessoa lá que não sai de casa, que mudou a alimentação, ela está bem diferente, mas existem outras formas? A depressão se manifesta de diferentes formas? Se manifesta às vezes com uma agressividade, uma impaciência. O oposto então, né, da pessoa que se fecha, a pessoa que explode. Então, muita agressividade com o outro, muita impaciência, como a gente estava conversando, essa questão do isolamento, não buscar estar com pessoas. A gente tem sempre que olhar o que é saudável e até que ponto é saudável. Então, por exemplo, eu ficar em casa num fim de semana, porque eu tive uma semana difícil, ler um livro e não querer sair com amigos, ok, é um processo seu de se restabelecer. Agora, quando eu faço isso por 6 meses, 1 ano, isso faz parte do meu dia a dia, porque realmente estar com o outro me incomoda, ou eu agir de forma agressiva com todo mundo. Então, eu tenho que olhar o que é que tem aí de pano de fundo. Tem alguma coisa que precisa ser vista. E como a depressão se manifesta no trabalho? A pessoa vai ter a produtividade afetada, a sua relação com outras pessoas, como isso pode atrapalhar até mesmo a carreira de uma pessoa? Então, ela realmente tem um pouco, talvez, de dificuldade de estabelecer relações mais leves, né? Ela pode ir, uma pessoa com processo depressivo, ela pode ir trabalhar, ela pode até dar um resultado, mas tudo de maneira muito mais mecânica do que algo que dê um brilho nos olhos.
né? É diferente você olhar uma pessoa que está fazendo um trabalho de uma forma mais mecânica, a ser cumprido, vai se atingir, tenho que ir lá, entrar das 8 às 5, carimbar folhas e sair. E outra pessoa que você vê que interage, ele pode estar fazendo a mesma função, mas quem chega na sua frente, ele interage de uma forma mais leve. Quando tem uma atividade fora com a empresa, ele acompanha. Então, isso são formas de se manifestar e que a gente pode estar percebendo. Pessoas que têm explosões, perdem a paciência, gritam. Às vezes pode ser uma forma dela estar se protegendo para se manter dentro do seu espaço. Quer dizer, se eu não sou agradável, se eu grito, se eu sou agressiva com outro, a tendência o que é com o tempo? As pessoas realmente deixarem aquela pessoa no espaço dela, interagirem menos com ela. E aí ela pode perder o rumo, vamos dizer assim, da carreira, não conseguir sair daquela função, não conseguir produzir nunca mais do que ela poderia? Sim, se você olhar para uma equipe onde você tem pessoas que dão os seus resultados, mas que interagem, que influenciam, que trabalham em equipe, você vai olhar para essas pessoas no processo de promoção, você como líder. Agora, se você tem uma pessoa que fica mais fechada no seu canto, que não interage, ela pode ser útil para o setor? Pode, mas talvez só para aquela função, para funções mais mecânicas, talvez. Essa pessoa nunca ela vai ter uma performance ótima se você a colocar, por exemplo, para lidar com o público, para lidar e interagir com outros departamentos, talvez. E aí, existem diferentes linhas do coaching para lidar com a depressão? Ou o rumo seria mais ou menos o mesmo, o funcionamento seria mais ou menos o mesmo? Porque, basicamente, as pessoas elas chegam para a gente não com uma queixa, eu quero um coach para depressão. Acho que isso é o primeiro alinhamento que a gente tem que fazer. Ela tem uma demanda atual e que ela pode estar com um processo depressivo que a gente identifica quando está caminhando com o coach. Então, eu vou dar um exemplo. Eu fui procurada por uma gerente de uma empresa grande e de uma área contábil, e ela falou assim, eu começo a perceber que o meu diretor não me chama mais para as reuniões de diretoria. E eu queria melhorar a minha forma de me expressar. Essa é a queixa que ela vem. Com o trabalho, o que é que você começa a perceber? Que essa pessoa tem uma demanda interna de uma autoestima muito baixa e que leva ela a se isolar. Então, a gente expõe comportamentos no dia a dia, mas que tem demandas por trás disso. Algumas demandas, essa de se olhar de uma forma melhor, aumentar a autoestima, até um determinado nível, o coach consegue carregá-la para frente. Mas, às vezes, esse processo, por exemplo, de baixa autoestima, veio de um abuso de quando ela era criança. Que isso a gente pode até identificar aqui no coach, quando a gente faz as perguntas, né? Mas, quer dizer, ela precisa, de uma certa forma, rever isso. Ela precisa ressignificar isso de alguma forma. Ela precisa tocar na ferida. E isso a gente, às vezes, precisa trabalhar com o apoio de outra pessoa. Existe o coach em grupo, com mais de uma pessoa trabalhando, colegas, por exemplo, de trabalho, e aí esse trabalho é desenvolvido em grupo? Então, hoje todo mundo fala que tudo é coaching. Esse é um problema atual. O que existe em grupo, o que a gente chama de coach, e isso é feito em grupo, normalmente é o que a gente chama de coach de equipe. Mas para o coach de equipe, o trabalho é muito claro, quer dizer, eu tenho uma equipe, essa equipe vai fazer uma análise de onde ela está hoje, se é uma equipe que tem indicadores para isso, ela vai olhar para isso, ela vai olhar para as relações entre eles e vão estipular metas de onde essa equipe quer chegar, seja através dos indicadores ou seja através das relações. Né? Qualquer outro tipo de nome que estão se dando para isso, na minha visão, eu acho difícil dar um nome de coaching.
né? Então, a gente precisa tomar alguns cuidados. As pessoas realmente estão usando esse nome para tudo. Então, o que antes era treinamento e que é treinamento, hoje virou coach. Acabou desvirtuando um pouco da ideia. Acabou se desvirtuando. E eu acho que você tem que dar a ideia assim, quer dizer, onde é que eu estou? Eu vou ter alguns encontros de acompanhamento e quero chegar aqui. Se eu tenho essa estrutura básica, eu até posso dar um nome de coaching. Tá? Seja olhando para uma equipe ou seja olhando para uma pessoa só. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, a gente está falando de depressão e o coaching como uma forma de superar esse desafio. Eu converso com a psicóloga e coach Adriana Vico. Você pode nos mandar mensagens pelo Facebook, na nossa página do programa Análise Direta, também pode nos acompanhar pelo YouTube e mandar mensagens pelo WhatsApp, o código é o 55, para quem está fora do Brasil, 11 99 224 7760. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Eu converso com a coach e psicóloga Adriana Vico. A gente está falando de depressão, carreira profissional, ambiente profissional, carreira e também como o coach lida com isso, né? Com desemprego, crise econômica, muita gente perdeu emprego, talvez nunca se imaginasse desempregado, uma pessoa com faculdade, pós-graduação ou aquela pessoa que está anos e anos na mesma empresa. E aí ela se vê sem chão. Como que o coaching lida com isso? Hoje as pessoas estão perdendo realmente, eu acho que quando você fala de perder o chão, eu acho que é uma verdade, né? As pessoas, de repente, elas perdem, inclusive, o sobrenome. Eu acho que o primeiro luto é eu perder o sobrenome. Então, meu nome é Adriana, da empresa tal. Meu nome é Renato, da empresa tal. Então, de repente, você está sem esse sobrenome. E isso é um impacto, porque é como se, perante a sociedade, você perdesse o valor. Né? Então, você acha que não tem mais valor na sociedade porque você não tem mais aquele sobrenome. Não tem a força daquela empresa por trás. Então, eu acho que isso é uma primeira coisa que a pessoa precisa viver esse luto, mas ela precisa sair desse luto. Né? Então, eu digo assim, os lutos não são ruins. Final e encerramento de ciclo, eles são necessários. Eles precisam ser vivenciados, mas dentro de um prazo saudável. Dentro de um prazo, então, por isso que a gente fala muito da palavra resiliência, né? Quer dizer, eu sofro um impacto, me modifico e tenho que voltar à minha funcionalidade de uma forma rápida. Então, quanto tempo essa pessoa vai demorar para se reposicionar mais íntegra, de uma forma mais inteira? Então, hoje, realmente, a gente vê muitos homens, não que as mulheres não, mas a questão do trabalho para o homem é muito profunda, a questão de dignidade, né? Como se ele tivesse dignidade quando ele tem o trabalho, quando ele pudesse realmente colocar comida na mesa, quando ele pode se sentir poderoso perante os amigos, e de repente ele perde isso. E aí eu acho que tem uma palavra que é muito interessante a gente usar, como é que eu vou me reinventar? Muitas vezes chega alguém no coaching que acredita que não tem mais uma segunda chance. Acredita que não tem mais uma chance, ou porque perdeu esse emprego, ou porque às vezes já chegou numa idade, recentemente atendi uma pessoa com 60 anos, você vê que ela tem uma energia grande, só que ele continua procurando emprego nos mesmos lugares, da mesma forma, e ele não está olhando para a bagagem que ele tem. Ele tem uma bagagem enorme de contatos, de networking, de pessoas que podem abrir porta para ele e não necessariamente ele seguir a carreira profissional dele como executivo de uma empresa. Ele pode representar outra empresa, ele pode abrir uma empresa que esteja coligada ao que ele fazia antes. Então, quer dizer, o caminho que ele vai ter, ele vai ter que passar por esse processo de se redescobrir e se reinventar. Porque senão a pessoa se conforma que acabou o emprego, não tem mais saída, não tem o que fazer. E aí a culpa fica na crise, né? A crise não está fácil, a gente sabe disso, não adianta a gente viver no mundo e não entender isso. Só que as pessoas precisam sobreviver. E como que eu vou sobreviver de acordo com isso? Então, eu fiz recentemente um trabalho numa multinacional
E tive a oportunidade de conversar com várias pessoas que estão passando um processo de transição de empresa de São Paulo para outro lugar. Algumas vão, outras não vão. E como cada pessoa realmente reage a isso. Então, você vê pessoas que falam assim, já faz, desde que anunciaram a mudança, eu estou preparando o meu negócio próprio. Então, eu tenho feito cursos, eu tenho tudo planejado. Eu não estou com pressa de ser desligado, mas a partir do momento que eu for desligado, eu tenho o meu plano B. Então, agora tem aquelas pessoas que a vida é ali na empresa, ela perdeu esse chão e ela não consegue nem olhar para quais talentos ela tem, para o que ela tem de bom, do que ela fez. Às vezes ela ajudou a dar startup numa empresa. Pessoas que ajudam a dar startup numa empresa têm um perfil muito forte, que pode estar ajudando uma série de outras empresas, talvez como consultor, não como funcionário. E a própria pessoa não percebe isso em muitos casos. Não percebe. E aí, como o coach vai dar o caminho para ela perceber que talvez uma boa qualidade, algo que podia estar lá na primeira página do currículo, na primeira linha, está passando batido? E às vezes abandonar o currículo, hein? Não é currículo, às vezes é começar a olhar o mercado de uma forma mais autônoma. Então, pode ser através do currículo? Pode ser através do currículo, mas pode ser através do resgate dos seus contatos que você fez nos últimos 15 anos. Não necessariamente por currículo. Então, depende de como eu vou querer me reposicionar. E como o coach ajuda fazendo enxergar através de ferramentas. Existem ferramentas que ajudam essa pessoa a ampliar a sua consciência, entender todos os pontos que ela tem que são favoráveis. Quer dizer, eu listei tudo que eu fazia de bom, eu listo tudo que eu tenho de talento nato desde criança. Tem pessoas que vendem carrinho de plástico por carrinho de ferro desde que tem 8 anos. Essa pessoa tem um talento para negociação. Provavelmente isso já foi para a carreira dele. Então, eu começo a revisitar desde que eu era pequeno, tudo que eu fazia em termos de atividade. Quer dizer, quando eu elenco tudo, nossa, eu tenho uma vastidão. Agora, eu entender como é que esses meus talentos podem ser oferecidos para o mercado e agregar valor para as pessoas. Porque se eu conseguir agregar valor para as pessoas, eu vou ter retorno financeiro disso. E no caso de uma pessoa que está com depressão ou está sem rumo na vida porque está num emprego que não é aquele emprego dos sonhos, não era aquilo que ele imaginava quando era adolescente, quando era criança, como que a pessoa vai perceber isso? Tem aqueles sinais clássicos. Segunda-feira de manhã tem que acordar para ir trabalhar. Quando vira uma luta. Quando vira uma luta, né? Então, isso é um sinal clássico. Quer dizer, se eu não suporto levantar para ir trabalhar, se eu não suporto o que vai me esperar às 8 horas, eu preciso começar a repensar o que eu quero da minha vida. Eu tenho uma frase, não se acostume com o que não te faz feliz. Né? E as pessoas realmente elas vão seguindo a vida com aquilo que não a faz feliz. Eu não estou falando de tomar uma atitude impensada e se jogar para o mundo, porque a gente tem que viver, a gente tem necessidades para serem atendidas. Agora, isso que você me perguntou me remete muito, às vezes, para uma escolha profissional feita por pressão familiar, às vezes. Então, você pega uma família de advogados ou uma família de médicos que tem um filho que gosta de música ou que gosta de esporte. Não, música e esporte não vai te dar futuro. Olha, aí acena o consultório e acena o escritório de advocacia. Olha o conforto que nós temos através disso. Então, é uma pressão, às vezes direta e às vezes uma pressão velada. E ele decide seguir uma carreira médica ou uma carreira de advogado ou qualquer outra carreira. Né? Só que ele chega, nós temos fases de questionamento na vida. Chega lá na fase dos seus 30 e pouquinhos anos, ele vai se questionar. Quase 40, ele vai se questionar. 40 e pouco, ele vai se questionar. Chegou nos 5, ele vai ter vários momentos da vida que nós, seres humanos, nos questionamos. Então, peraí. E aí ele vai começar a olhar como é que eu faço para colocar esse meu dom, porque quando eu dei exemplos de esporte, nesse caso aqui de esportes e de música, como é que eu vou olhar para esse dom e como é que eu posso ou viver disso, ok? Ou às vezes eu continuo com o meu trabalho, só que eu encontro
momentos que eu utilizo esse meu dom. Então, eu posso ter uma banda que toca de fim de semana. E isso já me recarrega para ter uma semana mais difícil no trabalho, por exemplo. Mas, normalmente, a pessoa acredita que não tem como voltar para esse desejo antigo, não tem como refazer a carreira e aí se prostra, se fica depressiva? Sim, ele pode ficar depressivo e achar que o mundo acabou e que não tem alternativa. E o trabalho do coach é justamente fazê-lo enxergar que sempre existem alternativas. Em maior ou menor grau, ajudando essa pessoa a olhar os prós e contras, né? E passar a tomar decisões futuras mais conscientes. Então, quando a partir do momento você fala, bom, ok, eu até quero trabalhar com isso, mas isso não dá dinheiro, faltam 10 anos para me aposentar. Como é que eu posso transformar isso, ou 5 anos para me aposentar, como é que eu posso transformar isso num plano B de carreira de uma forma mais light? E aí ele começa, através desse plano B crescendo, ele começa a ter energia, porque ele sabe que ele precisa disto para fazer o B funcionar. Já acompanhou alguma mudança muito brusca de carreira? Olha, eu acompanho processos que estão em andamento. Então, por exemplo, tem um alto executivo que me procurou algum tempo atrás e, assim, esgotado da carreira organizacional. E quando a gente começou a fazer o trabalho dele, não sei se eu vou para consultoria, não sei se eu vou para a vida acadêmica, é um alto executivo. E, de repente, dentro do trabalho, a gente descobriu a paixão pelo vinho dele. Né? Então, ele já está migrando aos poucos para esse caminho de vinho. Então, para migrar para uma área de vinhos, você tem que ter muito conhecimento. Então, ele já está se preparando para fazer essa migração. Conheço casos de executivos de área de marketing que viraram diretores de TV e adoram. Existem, são saltos, só que você pode fazer isso de uma maneira estruturada e consciente ou fazer isso de uma maneira impulsiva. Se você fizer isso de uma maneira estruturada e consciente, você tem menos dores no processo. E existe muito medo dessa mudança? É o principal desafio para sair do lugar? Sim, o medo estagna, né? E o medo, uma coisa que a gente tem que entender é que o medo ele não é negativo. Então, o medo, quando eu tenho medo de fazer uma transição de carreira, é como se o meu corpo estivesse dizendo assim, de uma forma muito simples, toma cuidado com a sua sobrevivência, sabe? De uma forma bem simples. Então, peraí, se eu tenho que tomar cuidado com a minha sobrevivência, eu estou com medo de dar esse passo, como é que eu posso me estruturar para isso? Então, se eu visualizo que esse passo pode ser dado daqui 2, 3 anos, e eu talvez tenha que, para abrir esse negócio, ter um lastro financeiro, eu preciso planejar minha vida agora para dar esse passo. E quando eu der esse passo, eu me certifico que eu estou com um lastro financeiro de 5 anos. Em 5 anos, a maioria dos negócios, eles já começam a estar rodando, dando lucro. Então, normalmente 3 anos. Se você tocou bem o seu negócio, se foi um negócio bem planejado, se olhou o mercado, quer dizer, existe uma série de outras coisas ligadas ao negócio. Mas você se planejar, por exemplo, com um lastro financeiro, você vai perder essa questão. Se o seu medo é esse, você vai perder esse medo. Esse passo vai ser dado com muito mais confiança. O coaching ele lida muito com metas, né? Metas, objetivos. Como traçar uma meta que não vai te atrapalhar? É possível também a pessoa não saber planejar qual que vai ser o próximo passo? Então, existem ferramentas. Aí é bem o trabalho do coaching. Quer dizer, então, digamos assim, vamos falar de carreira e de metas futuras. Eu hoje sou uma analista da área de marketing pleno, por exemplo. Mas eu olho para o meu futuro, eu gostaria que daqui 10 anos eu alcance o cargo de diretora de marketing. Ok? Então, eu olhei daqui para frente. Isso é uma meta estabelecida. O coach, ele não vai acompanhar esse tempo todo, mas, às vezes, nesse período, ele vai fazer inserções. Eu já tive coaches que eu fazia uma intervenção uma vez por ano, por uns 4, 5 anos. Então, o coach ele vai ajudar assim, bom, para você sair de analista de marketing pleno para ir para diretor,
Dentro do mundo organizacional, quantos gaps de cargos você vai ter? O que você precisa ter para cada um desses passos? Eu preciso ter uma pós-graduação de renome, eu preciso ter um idioma, eu preciso ter uma experiência internacional para o tipo de empresa que eu quero atuar? Eu não sei. Isso são perguntas que vão sendo feitas. E aí, a partir do momento que você vai fazendo essas perguntas, ela vai traçando o plano. Então, ok, se eu quero aqui, eu começo, talvez, pelo inglês, que vai me ajudar nesse trabalho para alcançar um nível sênior, por exemplo. E eu vejo muito que o coaching, ele também lida com a própria pessoa tomar atitudes, colocar metas. A iniciativa tem que partir da pessoa. Existe esse ponto de partida. O coaching, essa é uma pergunta bem interessante. O coaching, ele não orienta e não direciona. O coach, se a gente for resumir, ele usa instrumentos, mas ele é um grande questionador. O nosso papel como coach é fazer perguntas. Então, a gente vai continuar falando desse assunto, sobre as perguntas, sobre o papel que a própria pessoa interessada tem em se desenvolver por meio do coach. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já. A gente está de volta para o último bloco do programa Análise Direta. A gente está falando de depressão, os desafios que a depressão pode trazer no ambiente de trabalho. E a nossa conversa é com a coach e psicóloga Adriana Vico. A gente encerrou até o segundo bloco falando que o coaching traz algumas perguntas, né, em vez de simplesmente respostas, né? E isso nos problemas profissionais, mas também para lidar com depressão. Sim, o trabalho de coaching, eu acho que isso é importante deixar claro, ele não dá caminho, ele não dá direção, ele não fala, isso é bom para você, isso não é. Isso em nenhum trabalho, se tem coaching fazendo isso, não é coaching. Né? Então, o que o coach vai olhar? Vai olhar a demanda que a pessoa está trazendo e vai fazer perguntas para que ela amplie a consciência dela de possibilidades que talvez ela não tenha pensado, de caminhos. Ela está numa situação de conflito, por exemplo, com um par, ela vive martelando na mesma tecla de resolução daquilo. Às vezes ela tem que tomar uma atitude diferente. Então, o coach vai fazer perguntas para que ela entenda que existem formas diferentes de lidar com aquele conflito. Então, às vezes, uma experiência passada que ela teve, por exemplo, uma pergunta que a gente chama de peak performance, você já viveu uma situação similar a essa, por exemplo, de conflito? Como é que você se saiu muito bem? Sim. E como é que você fez com essa pessoa? O que você fez que está fazendo diferente de agora? Então, você vê que eu não estou dando caminhos, eu estou usando da própria experiência e bagagem dela, do que é confortável para ela agir de forma diferente numa situação similar. Ela pode perceber itens, pontos da vida, e ela também é convidada a agir também, tomar certas atitudes que ela mesma percebeu que podem ajudar. Se ela não agir, não existe coaching. A gente, inclusive, tem que interromper. Não existe. Então, é assim, cada encontro você levanta, amplia a consciência, faz ela enxergar outras alternativas, ela sai com homeworks, com tarefas de casa. No próximo encontro, a gente resgata esses homeworks, e esses homeworks podem ser coisas básicas. Por exemplo, ela está extremamente sem energia. O que você faz, que isso é um processo que vem junto com a depressão, uma baixa energia. O que você faz que te dá energia? O que te dá prazer fazer? Eu adoro cozinhar, ou eu adoro caminhar, ou eu adoro... Ok. Então, dessas alternativas todas que você trouxe, o que você está disposto a fazer até o nosso próximo encontro? Tal coisa. Ok, então essa é a sua tarefa de casa. Então, você vê que eu não dei a tarefa, eu só fiz perguntas. Então, ela vai sair com essa tarefa de casa. Chegou no próximo encontro, eu vou resgatar. Como é que você está se sentindo? Você fez o que você colocou de tarefa de casa? O que foi diferente? O que mudou? Como você está enxergando as coisas agora? Como é que está essa determinada relação? Então, é só perguntas. São só perguntas. Ok, ampliamos de novo a consciência.
né? Olhamos novas alternativas e sem perder de vista onde ela quer chegar. Porque isso é trabalhado, todo começo de sessão a sua meta é essa. Então, vamos lá. O quanto nós estamos mais próximos dessa meta? O que ainda está impedindo, ou que auto-boicote você tem, ou que crença limitante? Às vezes a gente tem crenças limitantes que nos bloqueiam de seguir, de ter prosperidade. Eu não vou fazer isso porque não vai dar certo. Aí a pessoa porque já sempre deu corta errado. na raiz. Porque sempre deu errado. Não é que sempre deu errado, porque Na ele vai cabeça da reforçando, pessoa. ele vai reforçando, porque daí ele já acha que vai dar errado, aquilo realmente dá errado, e aquilo torna-se uma prova de que aquilo dá errado mesmo, né? Então, às vezes a gente tem crenças limitantes, por exemplo, para o sucesso profissional. Só ganha dinheiro quem trabalha 24 horas por dia. Ou, se você é honesto, você não fica rico. São crenças. Né? Eu estou dizendo crenças relativas a dinheiro porque estão conectadas à carreira e a sucesso. Então, às vezes, eu tenho que revisitar algumas crenças para poder seguir de uma forma menos... É como se isso fosse um peso morto numa mochila que eu carrego. E eu não preciso disso. Por que eu não posso ter prosperidade? Por que eu não posso ter dinheiro, felicidade e amor? Não, se eu tenho amor, eu não tenho felicidade, se eu tenho felicidade, eu não tenho dinheiro. Espera aí, isso é uma crença. Por que eu não posso ter tudo? Por que eu não posso caminhar olhando para um patamar melhor? Me fala um outro exemplo de uma atividade, uma lição de casa que existe no coaching, que uma pessoa que está lá com depressão, está enfrentando um problema, pode ser convidada a fazer, passa uma semana, passa uns dias, e aí o coach volta perguntando como é que foi. Eu acho que atividades físicas, a gente ajudar o coach a enxergar que tipo de atividade física ele poderia se predispor a fazer, nem que seja uma caminhada de 30 minutos. Que foi o que aconteceu com essa moça que eu falei, que me atendeu na cama. Eu falei assim, escute, encontre alguma coisa. Não tenho dinheiro para pagar uma academia. Eu falei, espera aí, caminhar não precisa, você tem um tênis? Né? Você consegue caminhar 15 minutos? Então, eu acho que assim, a questão da atividade física é liberação química da mesma química que vai entrar um remédio. O remédio que atinge a serotonina. Então, se você tem uma atividade física, você vai estar inundando o seu corpo com substâncias químicas que vão te dar prazer. Então, se você me perguntasse qual uma dica, olha, saia, nem que você saia chorando, que você está depressivo, sai da cama, põe um tênis e vai dar uma volta no quarteirão. É conhecer ambientes diferentes, realidades diferentes. O caminhar. Tente caminhar, tente suar, é a liberação de exercício, a liberação química vem através do exercício. Além de você ter uma nova visão para as coisas, talvez. Às vezes, você propor que, ao invés um percurso que ela faça sempre do mesmo jeito, ela faça um caminho diferente e encontre algo que a deixou feliz ou que chamou a atenção, que foi bonito. Mas é importante também a gente marcar isso, também isso não quer dizer que em todos os casos de depressão é só a pessoa que vai resolver, com iniciativas dela, atitudes dela que vão resolver todos os casos de depressão. Se a iniciativa dela for sair, ela entender o quanto isso está impactando na vida dela e ela buscar ajuda profissional, essa saída veio dela. Né? É muito difícil outra pessoa conseguir influenciar uma pessoa que está no estágio muito alto, muito grave de depressão, falar, você vem aqui que eu vou te levar no médico, ela consegue carregar forçado, o médico dá remédios, a pessoa não toma o remédio. Então vai partir da pessoa. Tem que ter esse movimento de busca de ajuda, tem que ter. Tem que entender que chegou num ponto que a vida dela precisa tomar um outro rumo, ela tem que ter essa sensação. Bom, talvez essa seja a resposta da minha próxima pergunta, que é, se a pessoa percebe que tem um sintoma de depressão, é depressão. Então, o que fazer? Seria isso, agir. Primeira coisa é entender que isto está impactando de uma forma que não está... Porque às vezes afeta o relacionamento afetivo, né? O casamento se desmorona. Né? Afeta a criação dos filhos, afeta a carreira profissional que não tem ascensão. Quando ela começa a ter percepção disso,
Ela tem que ter um estágio. E essa percepção, às vezes, pode vir por um amigo. Pode vir. Essa pessoa pode dar um feedback para ela e olhar, você percebe o que você está fazendo com a sua vida? Às vezes, alguém chegar e falar isso, dá um despertar, né? Ou contar um caso de alguém que estava num processo similar e que hoje está super bem. Agora, o movimento de sair e buscar ajuda, de realmente querer, tem que ter o papel da pessoa, do sujeito, digamos. Está chegando ao fim da nossa entrevista, Adriana, quais são os seus contatos? Bom, pode ser no Facebook, Adriana Vico, no meu site www.vicoconsultores, vico com 2 Cs.com.br, ou o telefone 98381-4245. Obrigada. Aqui de São Paulo, né? São Paulo, 11. Muito obrigado pela entrevista, obrigada, foi um prazer recebê-lo. E já fica o convite para uma próxima entrevista, um próximo bate-papo. Quando vocês quiserem. Muito obrigado e eu agradeço também você que nos acompanhou. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas na nossa página do YouTube. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.